Bom, pessoal, eu vou falar aqui para vocês agora sobre a lógica de operação do controlador. É meio que uma estratégia, a gente não usa isso para fazer diagnóstico, mas a gente usa. Pois é, né? Eu sendo eu mesmo. Eu digo o seguinte, você não vai pensar tudo isso na hora de fazer um diagnóstico, mas você tem que saber como é que funciona para você saber andar dentro do teu diagnóstico. Então nós temos aqui um ECM, sinal, sinal, sinal. 0 volts. Esses fios azuis aqui a gente chama de sinal. E esses fios aqui, em marrom, vão ser os fios que a gente chama de negativo, 0 volt. Como é que a central trabalha? A central trabalha da seguinte forma. Ó. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, sensor de temperatura do combustível. Eu lembro que eu falei para vocês lá no Common Rail tem um sensor de temperatura do combustível, tanto para a estratégia de partida frio, quanto para o combustível muito quente que está retornando para o tanque. E um sensor de temperatura do ar de admissão, para poder calcular a massa de ar que está entrando lá no tubo de admissão, passou pelo turbo, passou pelo cooler, ele tem que fazer esse cálculo. Como é que isso aqui funciona? É simples, pessoal. Vamos pegar aqui o sensor de temperatura, sinal e terra. Se esse é terra, esse é positivo. Ground é terra, positivo, 0, é o pino 18, 5 volts, uma resistência. A central está empurrando aqui, ó, 5 volts. Ela está empurrando aqui 5 volts. Conforme a grandeza aqui se altera, nesse caso, conforme a temperatura do motor se alterar, esse valor resistivo se altera. E esse sinal aqui que está vindo 5 volts, não passa 5 volts porque a resistência aumentou. Então vai passar, sei lá, 3,5, 3,8, 3,6, 2,8, não sei. Vai depender do sistema. Mas a central, ela está sempre tentando mandar 5 volts. Então ela não lê esse sinal que vai. Ela lê o sinal que sai. Ela fala assim, vai 5 volts. Aqui tem uma resistência variável de acordo com a temperatura do motor. Não vai 5 volts porque a resistência alterou. Vai 2,5 volts. Então aqui o sistema sabe que ele está tentando injetar 5, mas não está indo 5. Está indo só 2, 2,5, 2,3. Se a gente pegar aqui os MWM da vida, que a gente está trabalhando muito aí, é 3,66 para o motor estar a 82 graus. Então vai estar passando aqui 3,66 volts e a central sabe, eu queria que fosse 5, mas está indo só 3,66. Se está indo 3,66, alguém digitou lá no mapa dela, alguém sentou a bunda na cadeira e escreveu que 3,66 é igual a 82 graus centígrados. Então essa central aqui, ela não trabalha recebendo o sinal do sensor, como todo mundo pensa. Então você não vai achar sinal do sensor, você vai achar sinal da central para o sensor. Obviamente que se essa linha aqui estiver rompida, não vai funcionar, porque abriu o circuito. Mas esse 0 volt ground aqui que está entrando nesse caso aqui no pino 18, ele está aterrado à carcaça da central, que está aterrado à carcaça do motor. Então se eu pegar aqui e medir continuidade com a carcaça do motor, vai dar continuidade. Isso aqui é um terrão bruto, bruto. Existe lá um aterramento para eletrônica e um aterramento para elétrica. Vocês vão ver esse gerenciamento. Não sei se você é o professor, mas quem for explicar, vai explicar essa diferença para vocês. Mas aqui nesse caso, a central está mandando 5 volts. Tem uma resistência. Está aqui. Então esse aqui é o meu valor ohmímico e esse aqui aumenta a temperatura. Quando está mais ou menos nesse ponto aqui, o motor está a 20 graus. Conforme a temperatura do motor aumenta, o valor ohmímico cai, ou seja, a redução. Olha lá, é um NTC. Negativo Temperature Coefficient, NTC. Então, conforme a temperatura aumenta, a resistência diminui. Conforme a temperatura diminui, a resistência aumenta. Conforme a resistência do sensor altera, esse valor de tensão que está circulando por essa linha aqui altera também. Mas lembrando que ela trabalha com este envio. Se eu arrebentar esse fio aqui, ele vai tentar mandar, não vai achar nada, ele vai dar um código. Que vai ser o quê? Está tentando mandar os 5 volts, o fio está arrebentado, não vai nada, ele vai dizer o quê? Vai dizer que
a linha está aberta, é o código de falha. Se eu fechar um curto aqui, desse com esse aqui, e os elétrons que saem daqui voltam direto por aqui, vai ser uma resistência praticamente infinita. Ele vai dizer que está com uma tensão muito alta. Então é só isso, senhores. É assim que a central trabalha. Ela empurra um sinal. Ela não recebe um sinal. Por que ela não recebe um sinal? Por questão de segurança. Mesmo que eu encoste um fio aqui, no caso de um caminhão lá de 24 volts, não vai entrar 24 volts na central, porque tem diodos aqui que não vão deixar. Ele só sai, não volta. Então a central não trabalha recebendo sinal, ela trabalha enviando um sinal de tensão. Se isso aqui for piezoelétrico, ela está mandando 5 volts, e o óleo aqui começar a esmagar esse piezoelétrico, esse valor resistivo vai alterar. Por consequência, não vai mais ser 5 volts. Na verdade, nunca sai 5 volts, mas vai estar tentando ser 5 volts. Vamos supor que está saindo, vamos fazer conta de padeiro. Está saindo 3 volts, a central está mandando 5, mas só passa 3 nessa linha. Eu aperto aqui e começa a passar 2, diminui a tensão. Eu sei que a pressão lá aumentou. Diminuiu a tensão, a pressão aumentou, inversamente proporcional. Então a central não trabalha recebendo o sinal. E isso é assunto polêmico, porque a maioria dos mecânicos e pessoal de oficina e tudo mais, não, a central recebe um sinal. Não, mesmo que sejam de 3 fios. A central não recebe sinal. Aprendi isso aqui dentro de um sistemista que não foi a Bosch. Aprendi isso aqui, tive o prazer de aprender isso aqui, entender o funcionamento e fazer esses testes, o tempo que eu fui técnico, inspetor técnico de campo da Caterpillar. E a gente entendeu isso, a gente viu isso na fábrica da Caterpillar, onde em laboratórios os caras provaram para nós. Então assim, a central envia um sinal, esse sinal tem um valor resistivo aqui, e aqui é para fechar o circuito. Simples assim. Tanto que nos modelos mais antigos só tínhamos um fio e funcionava. O problema é que dava um mau contato, ele veio para 2 fios, agora são 3 fios, é uma outra situação. Mas basicamente, senhores, é assim que funciona. Então essa grandeza que ele está medindo aqui, a temperatura, a pressão, seja lá o que for, é uma grandeza variável, que vai variar. Ou vai variar a pressão, ou vai variar a temperatura, ou vai variar o volume, enfim. Essa variação de temperatura que ele faz aqui, vai fazer com que esse valor resistivo altere. Então 5 volts sai da central. Não sai da central. Por quê? Porque o circuito só permite passar 2,66. E aí o sistema vai entender que isso é 82 graus. 2,68 é 81 graus. 2,70 é 70 graus. E assim 68 graus. E assim por diante. Então ele vai alterar a saída. A central não trabalha. Por isso que vocês viram lá o piezoelétrico. Aquela situação do piezoelétrico. Essa lógica de operação aqui, ela é um sinal que a gente chama de analógico, é uma tensão, simplesmente mandar uma tensão de 5 volts. Nos veículos mais antigos que trabalhavam com 2 baterias, 24 volts, todos trabalham com 24 volts, mas as primeiras centrais trabalhavam aqui com 8 volts, hoje trabalha-se com 5, e até menos, né? Com o PWM a gente consegue menos. Mas basicamente é isso aí, pessoal. O sistema de sensoriamento ele é simples, ele não é difícil de entender. Se a gente entender que isso aqui é como se fosse uma lâmpada, imaginem que isso aqui é bateria, e isso aqui é uma lâmpada. Está circulando, acendendo a lâmpada. O que acontece se eu abrir um fio? A lâmpada não acende mais. A bateria está mandando quanto? A bateria está deixando ser uma quantidade de elétrons que a resistor deixa voltar. Quem é o resistor? É a lâmpada. Nesse caso eu tirei a lâmpada e botei um sensor, que conforme ele esquenta ele altera a resistência. E a central lê quanto que está circulando nessa linha. Então a central não recebe esse sinal. A central lê o que está acontecendo aqui. Portanto, um mau contato em um conector aqui ou um mau contato em um conector aqui vai bagunçar tudo. E aí você pode ter problemas. Um motor que esteja com sensor de temperatura, por algum motivo que está com uma resistência no chicote, ele vai dar um valor errado. E a estratégia de partida frio, por exemplo, pode dar problemas. Você vai ter um carro que está pensando que está a 20 graus e está a 2 graus. Ele não vai entrar em estratégia de partida frio porque tem um mau contato aqui. Então a resistência nesse caso aqui é mau contato, umidade, aqueles zinabre verde, oxidação, né, que o pessoal chama de zinabre e tudo mais. Não adianta ficar passando mel aqui, fazendo um monte de coisa que eu já vi gente fazendo aí. Tem que resolver esse problema de forma técnica. E para fazer o diagnóstico, a primeira coisa que temos que entender, central não recebe sinal. Central lê sinais, ela manda e verifica.
Ok, pessoal? Qualquer dúvida me chame lá.